Nossa, fica mostrando um monte de coisa aqui agora. Gerencie seu vídeo ao vivo. Avançar. Não precisa não, deixa aí. Olá, 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 olá. Como é que vocês estão? Vamos chegando para mais uma falação. Bruna, Liliane, Ana Paula, Humberto, Patrícia, Milene. Hoje eu não vou arriscar de pôr a musiquinha do filme de fundo não, porque da outra vez eles me bloquearam. Valéria. Ana Paula. Como é que vocês estão? Tudo bem? Delícia, gente. Começar segunda-feira falando. Adriana me falou que deu spoiler que assistiu o filme ontem. Trielle. Vamos lá, não vou fazer muita hora para começar, que vai ficar gravado, quem pegar depois... Ah, Larissa! Deliciosa! Vê se não vai dormir tarde hoje, hein, Larissa? Amanhã cedo a gente tem compromisso. Samanta, amanhã eu te chamo pra gente combinar. A sala tá pronta. Karina, Andresa, vamos lá, minha gente, vamos começar a falação. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, bom, alerta de spoiler, né? Que não tem como não falar do filme, fazer uma análise do filme sem falar do filme. Então, quem não assistiu o filme ainda, tem duas opções. Ou assiste a live depois, ou já assiste o filme depois com a visão da live, que eu vou falar sobre essa visão também, né? Eliane. Nossa, gente, quanta... Yellow Cat, coisa linda. Então, vamos lá. O que é o filme? Esse filme foi sugerido por algumas pessoas, alguns pacientes e algumas seguidores daqui. Assim como o Encanto é um filme da Disney, né? Então é uma animação da Disney. E o que eu tenho visto, eu não sou muito de assistir desenho, né? E o que eu tenho visto desses dois desenhos que eu assisti, três, na verdade, que eu assisti o Soul também, né? A Disney, ela tá com uma pegada muito diferente de desenhos animados, né? Definitivamente não são desenhos para crianças. E que isso causa algumas... Deixa eu me pôr seguindo aqui a live, gente, para aí eu ir vendo os comentários de vocês mais fácil. E essa nova leva, né, de desenhos da Disney, elas têm um ponto positivo e um ponto negativo, ao meu ver. O que é o ponto positivo? A gente está falando de coisas muito mais profundas. Então, não são só desenhos de entretenimento, mas são desenhos realmente de cunhos muito mais filosóficos. Porém, isso abre brecha para múltiplas interpretações, né? Que é aí aonde entra a minha visão. Então, por exemplo, quando eu falei que ia fazer a live de análise, uma seguidora me mandou uma mensagem falando que depois que a filha dela assistiu, a filha ficou rebelde e com comportamentos até de um momento específico do filme. O que eu tenho a falar sobre esse movimento? Primeiro, esses desenhos, eu acredito que não são desenhos para solta lá o filho para assistir. São desenhos que precisam de uma interpretação. As crianças, principalmente as mais novas, elas não têm uma capacidade de interpretação de muitas dessas coisas. Elas não têm um ego adulto formado para isso. Então, isso aqui, a meu ver, são filmes em que eles são para serem assistidos em família, para que você pai e mãe, vocês possam interpretar e trazer para os seus filhos aquilo que condiz com a criação que vocês estão dando, tá? Não são desenhos para se assistir livres,
tá? Só que o que é importante ver disso? Que a gente não tem uma visão verdadeira. Hoje eu até tive um movimento assim que uma hora eu tive que parar, porque eu assisti algumas interpretações desse filme que eu fiquei muito decepcionada com alguns profissionais. A forma com que traz uma visão assim enfática, essa é a verdade, esse filme é perigoso, esse filme... Não tem isso. A gente tem, a meu ver, a gente tem muitas e múltiplas interpretações de um mesmo contexto, assim como é na vida, né? Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer a minha interpretação, dentro da minha visão terapêutica, que é baseada em constelação e análise transacional, principalmente. Isso quer dizer... eu assisti com o meu filho de 12 anos e conversamos sobre o filme. É isso, precisa ter esse acompanhamento desse olhar, porque tem muitos olhares. E quando a gente pega, por exemplo, eu tô com uma leva de pacientes que eu tenho atendido, adolescentes. O adolescente, ele filtra aquilo que convém com a realidade dele. Por quê? Porque ele está numa formação de personalidade, né? Então, você deixar isso solto para interpretação, ele não tem ainda uma maturidade de um ego adulto. Então, ele vai interpretar aquilo que convém. Então, são filmes que precisam, sim, de são filmes família, para você assistir junto e para você trazer essa conversa sobre, tá? Então, aqui o que eu vou trazer não é uma visão assim, essa é a visão certa, essa é a visão verdadeira. Gente, ao meu ver, isso não existe em nada. A gente é muito pequenininho para entender uma visão integralmente verdadeira de alguma coisa. Então, o que a gente tem são facetas de vários ângulos de um mesmo objeto, tá? Então, a meu ver, não tem verdadeiro, não tem certo e errado. O que a gente tem são ângulos diferentes de ver. Então, não quero entrar em contraste com interpretações de outros profissionais que fizeram, embora muitas delas eu não concorde. Eu achei a interpretação muito mais perigosa do que o filme em si. Tá? Mas eu não tô aqui para entrar nesses pormenores, tá? E eu tenho um marido fazendo selfie com a família no sofá ali, tá, gente? Ele tá fazendo selfie com os gatos e os cachorros no sofá. Enfim, o que importa de cada visão? Não tem certo e errado. O que importa é o direcionamento que você dá para aquele contexto, ou seja, o que você extrai disso, o que você consegue, não só com as crianças, mas num contexto mesmo de vida, o que você consegue trazer daquilo de reflexões, de interpretações, de aprendizados, de mudança de opinião, de mudança de olhar, tá? Então esse, para mim, é o intuito de fazer a análise de um filme, não é trazer certo ou errado, porque na minha visão isso é muito complicado e isso acho que não existe dentro do nosso grau de consciência, tá? Eu tô com um roteiro aqui de coisas pra falar, até porque tem frases lindíssimas nesse filme, e isso vai me ajudar a me guiar um pouquinho, tá? Então, meu filho ficou rebelde. Meu filho, depois disso, se rebelou. Eu acho que tudo isso é um contexto de trazer a interpretação, e à medida que eu trouxer a minha interpretação, vocês vão entender o que eu quero dizer, né, com isso, o que vocês podem despertar de olhares a partir disso. Aí você fala assim, tem muitas visões. A visão que eu vou trazer é dentro de análise transacional e constelação, que foi a proposição. Mas, por exemplo, quando a gente olha dentro da descrição do filme, ou até mesmo em entrevistas da direção do filme, a gente vê que o foco que eles dão é o período de puerpério, né? O período de puerpério, o período de puberdade, tá? Então eles falam, né? Até tem o fato lá de citar a menarca, né? A menstruação. Então um foco inicial que se tem baseado na direção do filme é a puberdade. Ou seja, esse lance do panda, o que ele representa? Ele representa todas essas mudanças que nós passamos, Fabibi, essas mudanças que nós passamos na puberdade. Quando a gente não sabe mais se a gente é criança, se a gente é adolescente, se a gente é adulto, quando a gente passa por uma transição de olhar sobre brincar de bonecas ou olhar meninos, né? Então todo esse conflito que a gente sente, misturado com quem sou eu dentro do meu contexto familiar, é o que a Disney apontou que é o foco ali. Então, ou seja, o desenvolvimento da puberdade e como é que eu me encontro nesse contexto, tá? E ali, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma família asiática.
Tá? Então, quando fala assim, honraria a família, né? Aqui a gente honra os nossos ancestrais, a gente traz ali fatores culturais, tá? Que são próprios ali da cultura asiática, tá? E que não tem por que entrar num contexto religioso. Qual é a religião que está sendo cultuada? Qualquer conclusão que a gente tira a partir disso é precipitada e é superficial, é pequena, tá? Em nenhum contexto ali, seja religioso, xamânico, espiritual, houve uma profundidade. É tudo mensagem subliminar. E em mensagens subliminares, a gente agrega e usa isso no contexto que a gente escolher. A gente tem autonomia de escolher qual é o contexto que a gente vai trazer para a vida, né? Então, vamos lá. Então, a segunda direção do filme, a temática é a puberdade. A gente tá falando de uma criança adolescente de 13 anos que tá passando pelo período da menarca e que nem sequer fica explícito se, de fato, o panda representa a menstruação, tá? Então, pode ser só o prospecto emocional de que está acontecendo ali, o despertar de desejos, o despertar desse lado da sexualidade, mas não necessariamente, você viu que o foco em si, em menstruação, é um pequeno momento, né, que é a justificativa que se deu para o surgimento do panda, mas depois não se foca mais nesse contexto, tá? Chega uma hora que os comentários não aparecem para mim, tenho que sair e entrar de novo. Uai, Aline, não sei por quê. Tô de zóio aqui nos comentários. Então, vamos lá. Então, o que mostra num contexto muito evidente logo de cara, tá? A primeira frase do filme, gente, a primeira frase do filme foi essa aqui, ó. Regra número 1, na família. Honre seus pais, seus supremos que te deram a vida. O mínimo que se pode fazer em troca é fazer tudo o que eles pedem. Tá? Então, na primeira frase do filme, a gente já vê um intuito que já leva muito para um contexto familiar, que seria aqui a lei da hierarquia, honre seus ancestrais, honre quem veio antes, porém já constando um desequilíbrio, né? Quando fala assim, ó, até aqui, ó, honre seus pais, seres supremos que te deram a vida. Até aqui, beleza. Quando fala o mínimo que se pode fazer em troca é fazer tudo o que eles pedirem, já entrou em um contexto de desequilíbrio. Por quê? Porque cada um tem livre-arbítrio. A gente tem a escolha de poder ser diferente, de traçar diferente, de pensar diferente. E quando a gente traz... Oi, Rosana. Quando a gente traz um contexto de fazer tudo o que eles pedem, você não é um ser humano com escolhas, você é um robô. Tá? Então, aqui nessa primeira frase do filme, já mostra um olhar de desequilíbrio sobre o que seria aqui a lei da hierarquia. Aí, em seguida, e aí quando a gente fala assim, tá, mas não é honrar os ancestrais? Depende, nesse contexto, o que vai se mostrar? Que tá honrando os ancestrais pela dor, tá? E aqui é exatamente o mesmo contexto do que acontece no Encanto. A Abuela tinha um contexto de dor que fez surgir um milagre e esse milagre foi propagado e todo mundo tinha que seguir essa linha. Aqui a gente vai ver que o contexto é exatamente o mesmo, tá? A honra aos ancestrais pela dor. E aí isso aqui já é um desequilíbrio, tá? Logo em seguida, olha que engraçado, essa primeira frase. Logo em seguida já traz uma fala da... Eu esqueci de anotar o nome das personagens. Da Mei Mei. Que ela fala assim, ó, algumas pessoas falam, tome cuidado, honrar os pais parece ótimo, mas se você exagerar, pode acabar anulando a si mesmo. Então, nos primeiros segundos do filme, ele já traz a dor, ele já traz a cura, e logo em seguida ele já traz de novo a constatação do desequilíbrio, que ela fala assim, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema, tá? Então, o que traz isso? Assim, ó, olha, ok, a gente tem aqui o contexto de honrar os pais, e isso, se desequilibrado, pode anular o que a gente é, mas eu não passo por isso. E aí já entra todo num contexto dela trazendo a realidade dela. Eu sou uma menina de 13 anos, eu só faço o que eu quero. Aí mostra ela na rua, fala, se eu quiser dar uma estrela agora,
aí ela dá uma estrela, cai uma estrela na rua, ela cai toda e aí já mostra ela toda envergonhada recolhendo as coisas. Então vai mostrando que assim, ó, até a imaturidade de uma criança, adolescente de 13 anos. Ao mesmo tempo que a gente bate no peito e fala assim, eu sou uma adulta agora. A mínima coisa que acontece a gente já recolhe, que a gente não tem essa maturidade, esse jogo de cintura para lidar com as situações, né? Então, aqui entra o primeiro contexto, que é o quê? A negação do desequilíbrio. Quando eu falo, isso não acontece aqui porque eu sou o que eu sou, mostra que tem uma negação da realidade. Aí, logo no comecinho ainda, vai mostrando um contexto, né, dela, as amigas chamam pro karaokê, negação, exatamente. As amigas chamam pro karaokê, aí ela fala, não posso, porque ela tem que fazer a faxina do templo. Aí depois ela mesma fala assim, ó, algumas escolhas minhas também são dela, que é a mãe, né? Ou seja, nem tudo que ela faz é porque ela quer fazer. Algumas coisas que ela faz porque precisam ser feitas ou porque é imposto ser feito. Né? Então tem ali um segmento da tradição e fala, André, isso é errado? Tinha que deixar livre? Não, cara. Cada família tem um contexto, uma regra, limites. Enfim, isso é um contexto familiar que não cabe a gente discutir, até porque a gente está falando de uma criança de 13 anos, em que regras são necessárias, limites são necessários. Então, quer dizer que ela tem que ser livre para ir no karaokê? Não, tem famílias que deixam mais livre, tem famílias que põem mais regras, mas a questão é o quanto isso está vindo em honraria, tá? Que é o que o contexto do filme vai mostrar. Aí, tem uma fala da mãe que ela chega, né, pra mãe com um boletim com as notas super altas, então ela é uma super CDF, ela é super estudiosa, mostra ela na escola fazendo todas as aulas perfeitamente e chega lá com as provas super lindas em notas. E aí a mãe solta essa fala aqui, ó. Hoje notas altas, amanhã secretária-geral da ONU. Os ancestrais ficariam tão orgulhosos? Então, o filme ele vai dando alguns conta-gotas que vão mostrando essa imposição de orgulhar a ancestralidade. Exatamente o mesmo contexto do filme Encanto. Para que nós tenhamos orgulhos de você, você tem que alguma coisa, tá? Que é o nosso conflito existencial, isso. De novo, se vocês pegarem as lives anteriores, é a mesma coisa, é aquele momento em que o nosso emocional se toca de que eu não posso ser exatamente o que eu sou, eu não posso ser exatamente o que eu sinto. A partir do momento em que eu sou o que eu sou, eu deixo de pertencer, eu deixo de orgulhar. E isso fere o meu pertencimento na família. Né? Então aqui, o que vai começar a mostrar? Inicialmente parece que a gente está falando da lei da hierarquia, mas na verdade a gente está falando da lei do pertencimento aqui, tá? Então qual é o contexto da Mei-Mei? Se eu for o que eu sou, eu não estou honrando a minha ancestralidade, a minha família e consequentemente eu não orgulho a eles. Tá? Então aqui é onde mostra, nessa fala, os ancestrais ficariam orgulhosos. É o que a gente chama, na análise transacional, de carícia condicional. Ou seja, eles só vão se orgulhar de mim se eu for secretária-geral da ONU? Eles só vão se orgulhar de mim se eu tirar notas altas? Então, carícia condicional. Eu não me orgulho de você porque você existe. Se você tirar nota ótima, se você for bem-sucedido, ok, é um plus. Mas eu me orgulho pelo que você é, pelo que você existe, pelo que você sente, tá? Então aqui a gente fere lei do pertencimento, que 99% de nós vivencia isso no contexto familiar, tá? Aí, nós vamos para o seguinte contexto. A hora que se eu tiver um dom, exatamente, o mesmo contexto do encanto, né? Enquanto você tiver um dom, e não é nem ter um dom, é um dom que beneficia a família, a gente se orgulha de você. Agora, se você tiver um dom como o Bruno, que expõe as fraquezas, aí não falamos do Bruno, tá? Então, sempre a gente está falando nesse contexto de pertencimento e a fuga destemida da exclusão. Eu não posso ser excluído. Eu não quero, eu não penso na hipótese de ser excluído. E para isso eu faço o que for preciso, eu faço o que for necessário, né? Aí a gente entra num primeiro momento lá
na explicação da ancestralidade, né, da Sani, acho que é o nome dela. E que eles falam, né, que a Sani é a guardiã dos pandas vermelhos. E aqui, o que depois fica muito evidente? Verdade, ainda tem isso. O que fica muito evidente aqui? Que é um ensinamento de uma devoção às cegas. Por quê? Porque depois vai se mostrar o contexto real dessa ancestral. O porquê que tem os pandas, qual é o contexto em que isso atua, né? Então, num primeiro momento, só se mostra isso. É uma ancestral que gostava dos animais, que cultuava os pandas e que era guardiã dos pandas vermelhos. E é passado esse culto a ela, né? Sendo que todos os dias elas vão lá no templo, cuidam do templo, acendem os incensos em reverência a ela, mas a história dessa reverência não é passada, até porque a Meimei era muito pequena, né? Mas assim, é o cultivo de uma... Me identifiquei muito com o Red, sempre fui a boazinha da família e agora pago o preço do barulho por ser eu mesma. É isso, todo mundo vai passar por esse barulho em algum momento. Quanto antes, talvez menos consequências pra gente lidar, né? Então, o que mostra um pouco disso, que talvez é um fator de reflexão? O quanto a gente impõe na família ritos e culturas às cegas, sabe? Então, assim, o rito de ter que ser alguma coisa, ter que cultuar alguma coisa, mas muitas vezes sem que a gente entenda o que a gente está cultivando, o que a gente está cultuando, tá? Então, inicialmente, fica essa reflexão assim, ó, eles cultuam a Sani às cegas, ou pelo menos a Meimei cultua isso às cegas inicialmente, né? Aí depois aqui entra o contexto das amigas, né? Que é a Meimei, a Miriam, a Priya e a Abi. Esse contexto aqui é um contexto que ficou muito bacana, porque ele mostra exatamente a realidade das adolescentes, tá? Então, todos nós devemos ter as memórias de que chega um determinado momento em que a importância familiar, pai e mãe, ela diminui um pouco, né? A gente deixa de considerar tanto a palavra de pai e mãe. Amiga, você vai deixar salva? Vai, Elisa, vai ficar salva, meu amor. Saudade de você. Boa noite. Quando entra nesse contexto das... engraçado, falou de contexto de adolescente, apareceu Elisa. Elisa é uma das minhas Miriam, Priya e Abi da minha adolescência. Tem histórias ótimas para contar da gente. Deixa para outro momento, né, amiga? O que é esse contexto aqui? Que a Elisa foi uma referência para mim, né? Desse contexto da Miriam, Priya e Abi. Nesse movimento da adolescência, o nosso pertencimento fica abalado. Por quê? A gente sai da referência de pai e mãe e o mundo se abre. E nesse mundo se abre, a gente começa a ter as primeiras gotas de quem realmente sou eu. O que eu sinto? Qual que é a minha personalidade? Eu sou extrovertida, eu sou mais quieta, eu sou brincalhona, eu sou quem sou eu, né? E nesse contexto das amizades é onde a gente encontra o pertencimento real, né? Por quê? Porque os amigos tendem a acolher a gente com o que a gente é. Os amigos os pais estão muito voltados a um contexto de controle e educação, e é necessário, né? É claro que é necessário, porque não dá para ser livre socialmente falando, né? Então, os pais se voltam muito para um estado de pai crítico, né? De controle, de imposição educacional, cultural, religiosa, e nesse momento começa a desagradar algumas coisas, porque aquilo não faz parte do que a gente está buscando. E quem que vai dar o pertencimento nesse momento? Os amigos. E isso mostra de uma forma muito bonita no filme, né? Quando a Meimei, a Miriam, a Priya e a Abi, que são pessoas bem diferentes, mas que têm uma aceitação. E se vocês colocarem muita atenção no filme inteiro, a gente está falando de vários movimentos muito emocionais, muito profundos, em que em nenhum momento a família chega para Meimei e fala: o que você está sentindo? O que você quer? O que aconteceu? Nunca tem essas perguntas. Ele sempre vem com o pai crítico já com direcionamento, ou com o pai nutritivo salvador já com direcionamento. Os únicos movimentos ou contextos em que há uma pergunta no sentido de: o que está acontecendo? O que você está sentindo? Vem das amigas, tá? Então, as amigas aqui, dentro de um contexto de análise transacional, as amigas aqui, elas estão representando o pai nutritivo.
o pai nutritivo e a criança livre. Ou seja, apesar de você estar ficando esquisita, apesar de você estar diferente, apesar de estar um monte de coisa eclodindo dentro de você, a gente se interessa. O que está acontecendo? No que a gente pode te ajudar? Tá? Então, é muito mais do que um contexto assim, ó. Então quer dizer que eu tenho que dar mais escuta para as amigas? Nos desenhos da Disney, a gente está mexendo muito com simbologia, né? Assim como o panda tem uma simbologia, esse contexto das amigas entra numa simbologia de pertencimento. Onde é que eu consigo entender que eu posso pertencer sendo o que eu sou? E esse é um papel muito importante na adolescência das amizades, tá? Aí que eu trago uma reflexão para papais e mamães. É claro que os pais têm uma visão muito mais ampla sobre as amizades. Desculpa, gente. Mas bater de frente, impor. Então, por exemplo, no filme fala assim, ó, a Miriam é meio esquisita. Você bater de frente dessa forma com alguém que é importante, você está negligenciando o teu filho. Tá? Então, é mais importante, talvez, você olhar no contexto de por que meu filho está se identificando com essa pessoa. Né? O que essa identificação quer dizer? Que tipo de pertencimento está buscando ali? Do que simplesmente bater de frente e falar, essa pessoa não presta, essa pessoa é esquisita, essa pessoa é isso ou aquilo. Tá? Então, fica a reflexão nesse contexto dos amigos. Tá? E aqui, o que é muito bonito... Tá. O que é muito bonito aqui? Se a gente for pegar num contexto de formação de personalidade, a nossa formação de personalidade ela começa a ficar mais firme aos 7 anos. Tá? Então, dos 7 aos 14 anos é quando a gente desenvolve o nosso âmbito de estereótipo. Como é que eu me manifesto para o mundo? Se eu vou ser mais extrovertida, mais introvertida. E óbvio, isso está totalmente linkado com a nossa criação, né? Se foi mais rigoroso, menos, se apanhou, se não apanhou, se teve carinho, se teve carícia, se teve eu te amo, tá? Então, dos 7 aos 14 anos, a gente vai ter essa formação de como eu me expresso no mundo. Dos 14 em diante é quando isso vai ganhar força. Por quê? Porque é onde eu começo a ter voz para colocar isso pro mundo, tá? Então, o nosso ego adulto, ele começa a ter mais peso, ele começa a ter mais força. E se a sua criança livre, que é o teu emocional, vai poder ser expresso ou não, é aqui também que vai ganhar esse tom. Tá? Então você vê que, por exemplo, nessa faixa, tô ouvindo ao fundo, André apontando lápis ou tô enganada? É isso mesmo, gente. Ele está fazendo alguma coisa ali, apontando lápis. Cara, seus alunos são muito safos no negócio, impressionante. Ô, gente, me perdi. Calma. Volta, tá. Quando a gente chega nesse momento, a partir de 14 anos, e até agora tá acontecendo até mais cedo, o que acontece? Tudo aquilo... Oi, Jana! Tudo aquilo que a gente se fomentou dos 7 aos 14, isso vai ser colocado no mundo. Com um desafio, despertar da sexualidade. Tá? Então, nesse movimento, eu também tinha percebido o lápis ao fundo. Nesse movimento é a hora que acontece o quê? A gente sai de um âmbito fechadinho, papai, mamãe, brinquedos, desenhos, tablet, e a gente se abre para um mundo em que tem outras pessoas, outras interações e um início de um movimento de independência. Independência de pensar, de sentir. Minha infância foi assim, mãe totalmente controladora e nenhum amigo presta. E nesse movimento aqui, que é o que vai mostrar, até eu tenho uma paciente que está passando exatamente por esse momento, é o que vai mostrar esse conflito do despertar da sexualidade. Então, quando quando elas começam com aquele movimento do Fortown, né? Que é o que é o Fortown? Que nós passamos por isso com Backstreet Boys e, enfim, tem a geração do Menudo. Esses dias eu falei para uma paciente que eu era apaixonada no Rafael do Polegar. Todos nós tivemos esse movimento. Esse movimento da paixão pelos ídolos é um movimento aceitável socialmente, né? Por quê? Porque fica no platônico. Quando vem para os primeiros crushes, é onde a gente já tem assim, ó, será que eu posso sentir isso? Será que eu posso olhar para isso? Tá? E o que ela mostra? Quando vem aquele movimento já esqueci o nome, do mocinho lá da venda, né? Do balconista lá, que eu esqueci o nome dele.
Se alguém lembrar o nome dele, fala aqui. É a hora em que, assim, ó, socialmente ela fala, blé, esse cara, versão pobre dos meninos, não sei o quê. Mas quando ela vai pro íntimo, então, no exterior, ela tá na criança rebelde. Quando ela vai pro íntimo, ela com ela mesma, ela sozinha, é a hora que a criança livre consegue ter vazão. Então ela tá lá com o fonezinho de ouvido dela, tá lá desenhando, e aí de repente ela desenha o rapaz. Devon, esse. Aí ela começa a desenhar o rapaz, ela entra em negação, fala, ai, mas não, nada a ver. Ela, mas ele tem ombros bonitos, e aí ela desenha o abdômen, ela desenha não sei o quê. Quando ela olha que ele dá aquela piscadinha com o coraçãozinho, é a hora que ela fala assim, eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso. E aí você vê o movimento dela mesma se reprimir, né? Dela entrar naquele suador, e aí de repente ela faz como se tivesse alguém olhando, ela faz aquele movimento reprimido, ela senta do lado da cama, ela entra debaixo da cama e começa os desenhos, quando saem aqueles desenhos, né? Do contato, da sexualidade. Então, por exemplo, é muito comum isso ser representado em sonhos, você sonhar com coisas mais sexuais, mais sensuais. E é o movimento da tua mente perguntar, isso é aceitável ou não? Eu posso isso ou não? Tá? Então, é um movimento que vai mostrando ali para onde vai a vazão dos desejos dela. Então, quando criança, os nossos desejos, eles são muito momentâneos. Eu quero um chocolate, eu quero um brinquedo, eu quero assistir um desenho. A partir do momento em que tem um ego adulto, a gente entra na construção de desejos a longo prazo. Então entra o desejo da conquista, o desejo de relações, o desejo de ir num show, como é que eu construo isso, tá? Então ali vai mostrando o movimento de o que é que você faz com aquilo que você deseja. Você reprime, você finge que não sente, você guarda na gaveta. E aí eu pergunto pra vocês, o quanto a gente faz isso até hoje? O quanto a gente tem sonhos que a gente fala, isso eu não posso, e isso tem que ser diferente, e isso não é aceitável. Não é aceitável para quem? Em qual contexto? Nos teus princípios ou nos da sua mãe? Tá? Então um movimento que a gente começa ali, super novo, tá? 13, 14 anos é onde a gente começa esse movimento. Então o Devon, ele mostra esses desejos pessoais reprimidos, e ao mesmo tempo eles podem ser manifestados quando fala do Fortal, que é a mesma coisa, eles falam, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é isso e aquilo, mas está no âmbito platônico, então é aceitável, né? Então vai mostrando esses contextos aqui, tá? Aí, isso aqui eu já falei, tá? Aí uma coisa interessante nesse movimento aqui, que entra no pertencimento e entra numa característica muito, muito bacana dos pais repararem em relação à criação dos filhos. Depois a gente vai ver que tinha uma simbiose, né, da avó com a mãe, que passou da mãe para a filha, mas que precisava ter um caminho aceitável, tá? Então, quando a mãe entra no quarto e pega os desenhos da Meimei, você vê, eu peguei desenhos da minha filha, dela em contato físico com o rapaz. O que deveria minimamente acontecer naquele momento, principalmente porque a hora que ela entrou no quarto, a menina já estava alterada, já estava suando, já não queria desviar o olhar, né? Já estava emocionalmente alterada. O que precisava existir naquele momento? Um pai nutritivo. Quando ela olhou o desenho, ela sentar com a filha e falar, filha, o que está acontecendo? Quem que é? Antes de reconhecer, quem que é esse rapaz? Tá rolando alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? Isso aqui que tá desenhado aconteceu, né? Então, assim, dar movimento para entender e acolher, principalmente. Primeiro a gente acolhe, depois a gente direciona. Primeiro a gente acolhe, depois a gente direciona. Primeiro a gente acolhe, depois a gente direciona. Tá? Então, faltou ali um acolhimento. Quando ela olhou os desenhos, que ela já entrou no pai crítico dela, dono da verdade, direcionador, a Meimei ainda tentou, né? Ela ficava assim, não, é fantasia, e papapá. E mesmo a Meimei completamente alterada, o que ela fez? Entrou dentro do carro, foi na loja, e ela entrou em dois movimentos aqui, o pai nutritivo negativo e o pai crítico negativo. Pai nutritivo negativo, que estava falando mais dela como mãe, a capacidade dela de ser uma mãe boa,
em que ela tentou salvar a filha. Então assim, ó, a minha filha não faz isso, é você, preciso achar culpados. É você que está corrompendo a minha filha, é você que está prejudicando a minha filha. E o pai crítico negativo que é esse dono da verdade, né? Então ela não perguntou pro menino o que aconteceu, ela não perguntou pro menino se ele conhecia, se ele nada. Ela simplesmente chegou, trouxe a verdade, o veredito e acusou. Quando ela faz esse movimento, e esse movimento se repete algumas vezes no filme, o que ele está mostrando? Mei, você precisa ser essa menininha da mamãe, que você nunca é culpada, os outros são culpados, e assim você pertence, e assim a gente se orgulha de você, é aqui que você tem que estar. Esse deve ser um mantra, primeiro a gente acolhe, depois, mais ou menos isso, primeiro a gente acolhe, depois a gente direciona. Né? Então eu chego pra... Ai, eu não posso contar essa história de adolescente. Mas me veio uma aqui na cabeça com a dona Elisa. Elisa, você vai lembrar, né? Do celular de madrugada. Eu chego pra você e falo assim, ó, bati o carro. Primeiro você pergunta, você tá bem? Você machucou? Pra depois falar, cara, mas lerdeou, hein, filha? Você não deu seta pra virar? Tá? Então, primeiro acolhe. Depois direciona. Primeiro acolhe, depois direciona. Primeiro acolhe, depois direciona, tá? Então, ó, papais e mamães, primeiro acolhe, depois direciona. Esse movimento do pai nutritivo negativo e do pai crítico negativo, aparentemente para os pais, ele traz uma noção de proteção. Estou protegendo o meu filho do externo. Internamente, ele traz essa noção de não pertencimento. Por quê? Porque em nenhum momento é questionado o que ela pensa, o que ela estava sentindo, o que foi que aconteceu. Tá? Então não teve o acolhimento do pai nutritivo positivo de falar assim, mesmo que tivesse acontecido alguma coisa, que precisasse de medidas, porque o menino tinha 17, ela 13, e que óbvio que ali não tinha acontecido nada, mas mesmo que tivesse acontecido, primeiro a gente acolhe. Acolhe o que aconteceu, acolhe o que está sentindo e depois orienta, e depois direciona. E aqui, e por quê? Aí você fala, nossa, que mãe horrível. Não, a mãe só estava repetindo um padrão, tá? Então, assim, aquilo que ela achava que errou em relação à mãe, as culpas que ela carregava, ela só tentava privar a filha de fazer isso, de acontecer a mesma coisa, tá? Então, não tem errados e culpados aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. Ó, simbiose de não devo sentir o que eu sinto se eu quero pertencer, tá? Então aqui, ó, e aí depois que acontece esse contexto, gente, você viu que eu dou spoiler forte do filme, né? Depois que acontece esse contexto, a Mei entra no quarto e ela oscila entre todos os emocionais. Então, ao mesmo tempo que ela fala, tá tudo bem, aí de repente ela começa a chorar, entra na culpa, pede perdão pra mãe. Aí depois ela esbraveja, grita no travesseiro, esperneia. Então ela fica oscilando entre os emocionais como se ela estivesse buscando assim, ó, quem sou eu no meio disso? E aí, aqui entra um fator muito, muito bacaninha de se pontuar, que é o momento que o panda vai surgir. Então é a hora que ela olha no espelho e fala assim, ó, ela tem orgulho de você, então não faça isso. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer exclusão do que eu sinto. Eu excluo o meu desejo, eu excluo o meu sentimento para pertencer, tá? Quando acontece esse movimento aqui, se a gente resgatar a primeira frase, o que a gente tá falando? Honrar o sistema pela dor, tá? Nesse movimento aqui, o que fala a constelação? Toda exclusão gera uma compensação. Sempre que um movimento desequilibrado está acontecendo, ele vai se repetir nas gerações seguintes na tentativa de trazer o equilíbrio de volta, tá? Então, nesse movimento aqui, a hora que ela deita para dormir, ela tem aquele monte de sonhos. Então, ela sonha com o desenho dela, com o tiozinho na cauda de sereia, com o fortal, com o menino, papapá, papapá. Isso leva ela para uma expressão emocional durante o sonho. Segundo a psicanálise, segundo Freud, o que o sonho faz? Ele alivia os desejos reprimidos. Então, o sonho é sempre de quem sonha. Então, dependendo do que a gente sonha, todos os elementos dizem respeito ao que a gente está sentindo, ao que a gente reprime ou não. E por que eles vêm todos esquisitos? Porque se consciente eu já reprimo, para ele poder vir à tona, ele precisa vir camuflado, fantasiado, tá? Então, nos sonhos, a gente muitas vezes está se deparando com desejos
que a gente conscientemente ou inconscientemente está reprimindo, falando, eu não quero isso, mas lá no fundinho. Juju tem 11 anos e estou aprendendo bastante. Que bom, viu, Bibi? Tá? Então, o panda, nesse movimento, né, ela tem essa decisão, eu não vou fazer mais isso, nunca mais eu vou sentir isso. A partir daí, os desejos vêm à tona no sonho, e essa explosão emocional dela é o que faz surgir o panda pela primeira vez. Esse movimento do panda, quando eu assisti, eu não coloquei ênfase no fator menarca, tá? Na primeira menstruação. Esse contexto veio porque ela precisava esconder da mãe o que estava acontecendo e foi colocado esse contexto, né? Dos absorventes. Mas até no decorrer do filme, essa ênfase não é mais colocada. Então, pra mim, na minha interpretação, a gente tá falando muito mais de uma explosão emocional, ou seja, quem é que eu sou, o que é que eu sinto, do que do movimento fisiológico em si, tá? Mas aí cada um com a sua interpretação, certo? Quando esse movimento acontece, ou seja, ela virou o pandinha, aí é a hora que o pai entra no quarto, ela tá lá de panda e o pai fala, mas já aconteceu? E aí é o movimento em que vem à tona esse desequilíbrio ancestral, em que a ancestralidade vem com o seu fator de realidade. Então, até em uma interpretação que eu vi hoje, falando assim, usando a espiritualidade como barganha, a espiritualidade para conseguir força. Gente, eu não vi nada disso. O que eu enxerguei ali é um desequilíbrio que se arrasta geração após geração, assim como no encanto, tá? Então, o que é a barganha, entre aspas? A ancestral, que é colocada em pauta, né, a Sani, o que eles falam dela? Que ela passou por um período de guerra. Oi, mãe! Te amo, mãe! Que a Sani passou por um período de guerra em que os homens morreram, exatamente o mesmo contexto da Abuela, né? Que o Pedro morre, o marido, e que ela tinha 2 filhas. E que ela pede ancestralidade já nessa reverência que ela tinha aos pandas vermelhos, ela pede a ancestralidade, a busca pela força e a coragem dos pandas para proteger os filhos e a si mesma, tá? Que foi um milagre no encanto, por exemplo. É o mesmo contexto, é o mesmo direcionamento de pensamento. E aí ele ainda coloca num contexto muito legal, que fala assim, na lua vermelha, a habilidade de dominar as emoções para se transformar em uma fera poderosa foi concedida a ela. Lua vermelha, a simbologia da lua vermelha ou lua sangrenta, o que é a lua vermelha? É o eclipse em que a lua é tampada. Quando a gente pega, por exemplo, numa interpretação do xamanismo, a lua diz respeito ao passado. Tá? Então, todo o contexto, quando a gente está meditando para a lua, olhando para eventos da lua, a gente está falando do passado, a gente está falando de acontecimentos do passado que talvez já possam ser soltos, deixados, tá? Então, se a gente olhar depois, por que os rituais eram feitos na lua vermelha? Porque era a hora não de reprimir o panda, mas de olhar para o panda e escolher o que eu quero fazer de você. Eu quero seguir exatamente como os ancestrais faziam, eu quero ficar com você, o que é que eu quero fazer com você, tá? Então aí eu achei muito bonito eles colocarem esse detalhe de ser um ritual na lua vermelha, tá? Então o que traz dessa ancestralidade? A Sani, passou por uma situação que exigiu, vou até trazer aqui, ó, bem grandona, tá? Ela passou por uma situação em que ela precisou ser grande. Ela precisou da força do panda, principalmente quando a gente está falando, ele fala assim, ó, habilidade de dominar suas emoções. Não fala quais emoções. Sendo que em alguns contextos da Mei, quando ela estava feliz, ela se transformava no panda. Então não era só emocionais drásticos e ruins. Tá? Teve uma hora que a amiga dela, não sei qual das amigas, que fala assim pra ela, preciso de um panda pra aliviar minha mente. E aí ela pega, abraça toda gostosa, cheia de um sorriso no rosto e vira o panda. Então não é só num contexto de emocional ruim que ela virava o panda, é num contexto emocional forte, tá? No caso da Sani, a ancestral, ela precisou desse tamanho, ela precisou do emocional, principalmente da raiva, num sentido de coragem
força para proteção. Esse era o contexto dela, tá? Só que o que se mostrou com isso? Quando eu tenho o domínio dos meus emocionais, eu consigo sobreviver. Ela usou que seja, no caso ali, a força bruta, que seja a raiva é movimento, que seja o movimento, que seja a raiva, que seja a proteção, mas quando eu faço uso dos meus emocionais, eu consigo chegar a algum lugar, tá? Só que quando isso foi passado, por exemplo, para a avó, isso já foi passado, então assim, ó, ok, você pode expressar os seus emocionais, eu passo o panda para você também. Eu abri o caminho da expressão emocional, você também pode sentir isso. E isso foi passado, geração após geração. Chega numa hora que eles falam assim, ó. Cadê? O ritual da lua vermelha é a escolha de prender ou aceitar o panda. Nas gerações do novo mundo, o uso da força emocional virou um inconveniente. Ou seja, esse manifesto do panda, então assim, ó, no desenho mostra o panda dessa forma esculachada, né? Eu viro um panda. Mas o que se tornou inconveniente? Eu falar o que sinto. Eu falar o que sinto é inconveniente. Porque eu preciso pertencer à massa. Se você é Bolsonaro e eu sou Lula, na hora que a gente se expressa vai dar ruim. Se você é Flamengo e eu sou Palmeiras, em algum momento dá ruim, porque a gente aprendeu a desrespeitar as diferenças. A gente não tem mais esse movimento de olhar as diferenças num contexto de tudo bem você não ser o mesmo que eu, tá? Então, essa passagem aqui do panda entra assim, ó, você tem o direito de sentir. Você tem o direito de sentir. Só que na sociedade em que nós estamos, a gente não tem mais o direito de sentir, a gente tem que ser massa. A gente tem que pensar igual, a gente tem que vestir igual, a gente tem que seguir tendência. Tá? Então, esse movimento, sendo que as pessoas que sentem, que manifestam, são as ovelhas negras, os louquinhos, os esquisitinhos. Quem são as pessoas que têm autenticidade? Os que sentem, os que expressam sua emoção de uma forma mais autêntica. Então, a gente foi perdendo esse pertencimento de sentir. Então, por isso que é colocado ali como inconveniente, como uma maldição. E o que é o ritual? Você pode escolher ser restrita daqui pra frente. Eu não manifesto mais aquilo que eu sinto e aí eu sigo a boiada. Tá? Tá. Aí a mãe traz uma fala interessante aqui, que ela fala assim, ó, se eu te vigiasse feito um falcão, eu veria os sinais, né? Quando falou assim, por que você não me contou que tinha essa maldição? Ela falou assim, porque eu não estava preparada para isso. Então, eu fiquei te observando feito um falcão, porque quando eu vi isso que estava acontecendo, eu ia conversar com você. Então, você fala assim, puta, a mãe controlava do jeito que controlava, vigiando do lado de fora da escola, essa coisa de proteger. Por quê? Porque ela já tinha passado. Então, ó, aqui a avó e a mãe. A mãe já tinha passado por isso também. Então, quando veio a Meimei, pus ela até de cabelo vermelho, ó. O que ela tentou fazer? Eu vou te poupar. Eu vou te poupar de tudo que eu passei. Eu vou te poupar de tudo que eu sofri. Porque não mostra como foi, né, o histórico inicial da mãe dela. Tá? Então, esse movimento de vigiar do pai crítico negativo, do pai nutritivo negativo, não é no sentido de crucificar a mãe, é no sentido de que dentro do que ela vivenciou, dentro do que ela aprendeu, dentro das dores dela, ela tentou poupar a filha. Nunca julgue uma história que você não conhece. A velha história. O que é que você sabe do que seu pai passou, do que sua mãe passou, de quais as dores, as dificuldades, do que eles enfrentaram, do que eles engoliram? Como é que a gente julga algo? Então, assim, ai, que mãe babaca, fica lá vigiando lá de fora. O que é que ela passou e que ela estava tentando poupar a filha de passar? Tá? Então, certo ou errado, é o que ela dava conta para proteger. O que ela achava que era o certo, o que ela achava que era o mais amoroso, tá? Só que o que faltou aqui nesse movimento? O que faltou na mãe, na vida dela, pai nutritivo. No sentido de sentar com ela e falar assim, ó, o que é que você sente em relação a isso? O que é que você quer?
Porque você não sou eu, você não é a minha história, você não é o que eu tento ser, tá? Então, aqui, e eu acho que a grande lição que fica pra mim do filme é a gente precisa de mais pai nutritivo, a gente precisa ouvir mais o outro. A gente precisa, em contextos, principalmente que dizem respeito ao outro, entender o que o outro sente. Primeiro eu acolho, depois eu direciono. Primeiro eu acolho, depois eu direciono. A gente tá perdendo a habilidade de acolher, né? Tá, aí, aqui, tá, gente, muito engraçado as falas desse filme. Aí tem uma hora que ela fala assim, ó, qualquer emoção forte soltará o panda. Quanto mais você soltar, mais difícil vai ser de prender. O que ela fala com isso? Não solte seu panda. Até a lua vermelha não solte seu panda. O que ele tá falando com isso, gente? Não sinta. Porque uma vez que você sentir prazer, você vai querer mais prazer. Uma vez que você aprender a sentir raiva e ver que a raiva alivia, que a raiva movimenta, que a raiva é resolutiva, você vai querer mais da raiva. Uma vez que você morrer de chorar porque tá triste e admitir o luto e admitir a tristeza, você vai querer fazer uso disso. Então, não sinta, não solte o seu panda, porque se você perceber que soltar o panda é libertador, você não vai querer ficar sem ele. E a lua vermelha, o ritual da lua vermelha serve para prender o panda. Teve um momento da minha vida que eu perdi totalmente a capacidade de acolher. E é quase um movimento natural, sabe? Então, assim, a gente tá ficando cada vez mais frenético, cada vez mais rápido, cada vez mais mecânico, e a gente vai perdendo mesmo a capacidade de se acolher e de acolher ao outro. E de permitir que o outro acolha a gente quando isso acontece, né? Então, quando tem um acolhimento, a gente desconfia, a gente reprime, a gente põe defeito, tá? Que mais? Tá? Aí, nesse movimento dela falar, ó, não solta o panda, ela ainda fala assim, ó, o panda tem um lado sombrio, sua liberdade depende disso. O panda tem um lado sombrio. O que é que não tem um lado sombrio na sua vida, minha gente? Se você reprime, você tem um lado sombrio. Se você solta, você tem um lado sombrio. Gente, a vida é feita de luz e sombra. Ó, Andrei Marani. A vida é feita de luz e sombra. Cara, se a gente fosse ser iluminado, a gente não tava aqui, denso, vestido de carne e osso, tá? Então, quando fala assim, ó, vou reprimir o meu emocional, porque no emocional eu posso ter um lado sombrio, em tudo tem um lado sombrio. Na raiva tem um lado positivo e negativo, na tristeza tem um lado positivo e negativo. Tudo é questão de aprender a ter equilíbrio. Mas como é que a gente aprende a ter equilíbrio se a gente não sentir? Fácil, né? Não sentir é muito fácil. Ou não também, não sei, né? Enfim. Aí, ó, a hora que ela sai do quarto, a Mei ainda fica escutando ela falar com o pai assim, ó. Ninguém pode vê-la assim. Eu nunca queria isso pra ela. Eu nunca quis isso pra ela. Então aqui já mostra assim, ó. Eu passei por isso, eu passei por essa dor. Eu sei como é isso e eu não desejo isso pra você. Só que o que faltou? Faltou ela perguntar pra Mei, como é que você quer passar por isso? Que agora é você que tá sentindo, é na tua pele. Como é que você quer passar por isso? E eu te ajudo. Tá? Engraçado, não está atualizando as publicações perguntas. Uai, não? Aqui tá... Não sei. Vai jogando aí. Então, aqui também. Valéria, põe de novo. Que aí a gente acha ela aqui. Ok, até aqui? Aí, aqui de novo, ó, traz, então, ó, o que tá mostrando? Tá faltando pertencimento, tá faltando pai nutritivo, tá faltando acolhimento, tá faltando ouvir o outro, porque a gente tá sempre olhando pra nossa dor. Relação de pai e filho, 90% é um espelhamento das nossas dores, das nossas frustrações, do que a gente acha que fez errado, do que a gente se culpa e a gente projeta isso, né? Então, isso mostrou, uma grande parte do filme mostrou isso, a mãe se culpava e projetava isso na filha, para manter essa simbiose, tá? E aí, de novo, vem o papel dos amigos representando o pai nutritivo. As amigas aparecem na janela lá, aí ela aparece como panda, ela vai e traz as amigas para dentro. Cara, você pensa bem, você chega numa janela, a pessoa tá de panda e imediatamente elas acolhem,
elas acolhem e elas ficam assustadas e elas passam pro gracinha, que bonitinho, e elas abraçam e elas perguntam o que é que está acontecendo. Quando a Meimei se joga no chão super triste, elas podiam, tipo, ok, quer ficar aí, né? Não, elas começam a cantar, que é o veio de ligação que elas têm. E elas trazem esse movimento de vem cá, tamo junto. E a hora que ela se ergue e canta junto e tal, tem uma frase, cara, pra mim é uma das frases mais bonitinhas do mundo. Que ela fala, com panda ou sem panda. Tipo, você pertence, você é nosso, nós somos Fortal, com panda ou sem panda. Não interessa o que você é. Não interessa se você escolhe sentir ou não sentir, ser exagerada ou não. A gente tá com você pelo que você é. Isso é carícia positiva incondicional da mais forte possível. Sendo que é esse movimento aqui que faz com que a Meimei consiga controlar o panda. Então ela fala assim, ó, quando eu imagino esse amor, eu consigo controlar. Ela tá falando desse amor dessas amigas. Eu pertenço ali. Quando eu pertenço, eu não preciso ir pro exagero. Quando eu pertenço, eu não preciso ir pro 880. Eu posso só sentir. Eu posso só sentir. Aí eu pergunto aqui, enquanto eu vou virar a minha folha, eu pergunto pra você, com quantas pessoas na sua vida você tem essa sensação? Aqui eu posso ser o que eu sou. Aqui eu posso ser o que eu sou. E mesmo sendo o que eu sou aceita. As pessoas se orgulham, as pessoas me veem, as pessoas me escutam. Elas podem até não concordar, mas aqui eu posso ser o que eu sou. Eu tenho liberdade de ser. Com quantas pessoas você tem isso na sua vida? Com quantas pessoas você fornece âmbito para que elas sejam assim? Ou só é conveniente, só é bom enquanto tá do que você gosta, do que, do que convém ali? Isso não quer dizer que você tem que morrer de amores por todo mundo. Quer dizer que você tem que dar espaço para as pessoas serem o que elas são e a partir daí decide se fica ou se vai, se caminha junto ou não. O quanto você tem essa possibilidade na sua vida de ser o que você é, e o quanto você fornece essa possibilidade para as pessoas de serem o que elas são, de perguntar para elas o que está acontecendo. E na hora que ela fala, cara, tô chateada, você não interrompe falando, nossa, eu não acredito tanto que eu tô chateada também. Competição para ver quem tá sofrendo mais. Vai, vou tomar água aqui, enquanto isso, perguntas. Cacá Penido? Quanto tempo, minha amiga? Tô fritando já vocês ou ainda tá tranquilo aí? Agora vai entrar esse personagem aqui, ó. Papai. Super importante. Gente, eu tenho todas elas aqui, ó. Eu tenho a bonitinha lá que tem o rosinha na cabeça, que eu não sei o nome dela. Aqui é super mais irritadinha. Eu tenho a que mais eu gostei. Eu não sei o nome de nenhuma delas. A negrinha linda. E eu tenho a que é a mais emocionalmente lá. A Miriam. Acho que é Miriam o nome dela. É a Abby, a Priya e a Miriam. Vou pôr elas aqui bonitinho, pai nutritivo. Tipo um pai nutritivo. Elas são o pai nutritivo e a criança livre da história. Vou deixar aqui elas. Sem perguntas? Posso continuar? Então bora lá. Aí, ó, tem um movimento aqui que é a hora que, então ela aprende, né, através dessa criança livre aqui e do pai nutritivo das amigas, ela aprende a controlar o panda, né? Aí ela passa pelos testes lá, o teste do gatinho, não sei o que, tal, beleza, controlei o panda. Aí o que ela vai fazer? Vou buscar o meu pertencimento. Ela pede pra ir no show do Fortown. Faz todo um glitter lá, uma apresentação, papapá, tipo assim, ó, gente, olha pra mim, eu quero, olha pra mim, olha pro meu desejo, deixa eu pertencer um pouquinho. Aí é um movimento muito legal, porque tá o pai e a mãe assistindo assim no sofá, né, ela faz todo aquele panã, tananã, e daí já vem a negativa da mãe, não, e a negativa da mãe num pai crítico negativo, ela usa a frase assim, ó, isso não é música, isso é sujeira.
Não vale a pena lesar sua vida por isso. Mais uma vez, ok, tem sim que ter toda uma avaliação. Tem idade para ir no show? É hora disso. Sendo que os pais das outras também negaram inicialmente, né? Então, assim, ó, tem que sim ter essa conversa de, olha, talvez não seja a hora, mas não esse não porque isso é um lixo. Porque se o lixo é importante para mim, você tá falando que o que eu sinto é lixo. Olha a seriedade disso. Aí aqui entra um movimento, sistemicamente falando, muito bonito. Quando a gente fala de constelação, a mãe é o que dá toda a nossa noção de carícia, de relações, relação com sucesso, relações com os sentimentos, o amor. Por quê? Porque é o nosso primeiro vínculo mais forte. A gente estava no útero dessa pessoa aqui e depois a gente se amamentou nessa pessoa aqui. Então, o nosso primeiro movimento é com a mãe, tá? Onde que entra o pai na jogada? O pai entra para acabar com essa simbiose. Então, aqui a gente cria uma simbiose, tá? A mãe entra com o estado de ego pai e ego adulto e a criança com o estado emocional. E cria uma simbiose aqui. E é como se isso aqui virasse uma coisa só. Eu sou a minha mãe e a minha mãe sou eu. Qual que é o papel do pai nessa história? A hora que entra o pai na jogada, que a gente passa para a egrégora do pai, é a hora que o pai fala assim, tem mais coisas. Não são só vocês duas, agora são 3. E do 3, tem o mundo também. Por isso que a energia do pai é que leva a gente para o mundo. Só que a gente só vai para a egrégora do pai, para a energia do pai, quando a mãe autoriza. A mãe é que dá a autoridade, a liberdade da gente ir para a egrégora do pai, tá? Então, é por isso que aqui tem questões muito importantes para se olhar, mesmo quando tem um pai ausente, quando tem um pai que foi embora, enfim. Mas essa coisa de não negar o papel do pai, não negar o lugar do pai, tá? E aqui mostra muito esse movimento, que a hora que ela pede, e ele fala assim, e se a gente confiasse nela? Olha que fala forte. O que é e se a gente confiasse nela? Ela tá indo pro mundo, ela tá indo para um show, ela tá indo ampliar os horizontes. E se a gente confiasse nela, no que ela é, no que ela escolhe, no que ela sente? Ou seja, ali foi um primeiro movimento de eu coloco meu filho no mundo. Aí a mãe entra com o mesmo padrão. Pai crítico negativo, pai nutritivo negativo. Eu não confio é neles. Tá? Então, sim, é um movimento de proteção? É muitas vezes um movimento necessário? Mas a junção perigosa aqui, perigosa não, a junção talvez desequilibrada, é que em nenhum momento houve essa conversa do o que é que você está sentindo, como é que a gente pode fazer com que isso aqui se torne um âmbito seguro, se torne um âmbito razoável para todo mundo. Tá? Então foi uma imposição desconsiderando o que ela sente, desconsiderando o que ela é, o que ela representa. E isso é um movimento muito lesivo. Então, de novo, a simbiose fica aqui, e aí em todos os momentos a gente vê que esse pai ele não tem força, ele não tem voz. Desde o começo, elas cuidam do templo, ele estava lá em casa cozinhando. Então tem uma inversão aqui. Então, teoricamente, energia do pai do lado direito, energia da mãe do lado esquerdo. Isso aqui não só está invertido, como desequilibrado. A mãe é mais forte. É só ela que manda, é só ela que tem visão, é só ela que tem olhar, tá? Então fica esse contexto aqui, ó. Não bom, não bom, tá? E aí, quando tá aqui, ó, quando a mãe fala esse lixo, né? Aí a Meimei, ela nega a criança livre dela, ela nega o desejo, ela fala assim, não, eu só quero ir lá para ampliar meus olhares musicais. Ela, em nenhum momento ela tem força de chegar e falar assim, mãe, isso é importante para mim. Eu desejo isso, sabe? Então, também não tem uma manifestação, a mãe não é adivinha, a mãe não tem bola de cristal. Também não tem uma manifestação dela de ter força, que seja através do pai, que dê um pouco de abertura, de falar assim, cara, isso aqui é importante para mim. Então, quando o pertencimento dela é questionado, ela dá um passo para trás. Ela dá um passo para trás para pertencer, tá? Ou seja, eu honro aquilo que vocês me direcionam na dor de não existir, na dor de não ser o que eu sou.
E a gente faz muito isso. O que mais? Então tá, aí aqui, ó, deixa eu ver se é nesse momento que fala. Tá, isso aqui já foi. Tá. Quando tem essa negação aqui, a Mei, ela entra num processo de se centrar e se empoderar daquilo que ela quer. Então tem uma fala dela que ela fala assim, ó: eu nunca peço nada, a vida toda eu fui a perfeitinha Mei. Tá? Então todo o contexto lá de trás, dela apresentar as notas A, dela honrar a ancestralidade, aqui a gente honra a família, começa a mostrar aqui que dentro dela não era isso que ela queria dessa forma. Tá? Então é um movimento em que essa decisão do o que eu sou e o que eu preciso ser fica muito escancarado, fica muito evidente. Ou seja, eu me esforço, eu faço sapateado, eu toco flauta, eu isso, eu aquilo, eu sou a perfeitinha e ainda assim eu não posso pedir nada. Nada que eu peço, nada, tá? Então isso entra num contraste muito grande em relação ao que eu sou e o que eu preciso ser, tá? E isso aqui na constelação é um dos movimentos mais fortes, tá? Então o movimento do pertencimento. Na análise transicional, carícia incondicional. Eu te amo enquanto você fizer a faculdade que eu quero. Eu te amo enquanto você quiser o curso que eu considero que dá sucesso. Eu te amo enquanto você me obedecer. Eu te amo enquanto você casar com a pessoa que eu acho que é a certa pra você. Ou não casar pra cuidar de mim. Por aí vai, tá? Aí aqui, quando tem esse movimento, é a hora que ela entra na revolta. Aqui é um movimento delicado, tá? Por quê? Porque dá aquele ar de que assim, ó... E é o real, tá? Ok, então se eu não posso ser o que eu sou à vista de vocês, eu vou ser o que eu sou escondido. É onde a gente entra nos movimentos das mentiras na adolescência. Então é a hora que ela começa a explorar o panda para ganhar dinheiro, para ir no show. Só que nesse movimento dela explorar o panda, o que ela tá fazendo? Ela tá testando o pertencimento dela. Porque ao mesmo tempo a gente falava assim, ó, o panda é uma maldição, que coisa horrorosa que é isso, como é que eu me livro disso? De repente, tudo que ela estava escondendo, todo mundo que viu o panda ficava alucinado com o panda. E eu quero isso, eu quero tirar foto, tomo todo o meu dinheiro, tomo o meu rim, tomo a minha alma, tomo o meu coração. Todo mundo olhava para ela, e quando a gente fala do panda, a gente está falando da expressão emocional dela. Né? Quando ela se expressava emocionalmente, quando ela tinha essa autenticidade, ela pertencia. Agradava todo mundo? Claro que não. Mas ela tinha o pertencimento dela pelo que ela é, pelo que ela sente, pelo que ela manifesta, tá? Então, mais uma vez, o meio externo dando oportunidade da gente se direcionar do que a gente é. Só que se a gente ficar nessa dicotomia, eu quero estar aqui, mas eu não quero deixar de pertencer aqui do jeito que eles querem. Isso aqui não funciona. Porque aqui é uma verdade e aqui é outra. Então, normalmente, o que acontece aqui? A gente começa a mentir. É o movimento da rebeldia, tá? Então, e eu passei exatamente por esse movimento. Eu menti, eu fui a rainha da mentira na adolescência para os meus pais, porque eu não queria entrar em conflito com eles, porque eu amo demais, sempre amei demais meus pais. Eles são pais incríveis, que me deram um berço de pai nutritivo muito forte, mas era um pai nutritivo com muitos limites dentro da realidade que eu vivia. Que hoje eu vejo que não era ruim, mas na época eu não entendia. Então, ao mesmo tempo que eu não queria decepcionar aqui, eu queria estar aqui. Então, é nesse movimento que a gente entra muitas vezes na mentira para tentar pertencer a todos os âmbitos. Normalmente não dá muito certo, não, tá? Só para dizer. Tá, vamos lá. Perguntas, gente. Até que vocês estão muito quietinhos hoje. Muito quietinhos. Aí aqui vem outro movimento muito bonito. Sempre que a gente tem, observe na sua vida, sempre que você tem um movimento de decisão, a tua mente vai fazer testes. Amanhã eu começo a dieta. Aí amanhã alguém vai te oferecer um brigadeiro. Vou correr amanhã, faça chuva ou faça sol. Vai chover. Sempre, não quero saber daquele ex. Você saiu na porta, você encontra o ex do outro lado da rua. Sempre que a gente tem um movimento decisivo, a vida vai testar. Porque para decisões remetem a escolhas. Se a gente tem uma verdade dentro da gente que ampara a gente, seria um desrespeito
a mente da gente simplesmente ignorar aquela mensagem que estava ali de verdade, né? Então, sempre que eu tenho uma decisão que foge de uma verdade interior, o universo vai perguntar: tem certeza? Você tem certeza que você quer isso? E isso fica muito, muito explícito no filme. A hora que ela fala, começa a explorar o panda, então fala: eu vou no show. Começa a explorar o panda e não sei o que, arrecadar dinheiro, papapá, falta $100, blá, 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 blá. Olha o movimento que acontece disso. Chega a família pro ritual da lua vermelha, né? Então, naquele movimento em que falta $100 para os ingressos, em que ela vai lá fazer a festa de aniversário do Taylor, acho que é o Taylor, chega a família dela. Não, em peso, chega vovó, deixa eu tirar os pezinhos aqui, vovó e as 3 tias. Ó, chega esse contexto inteirinho aqui, ó, para fazer peso. E aí tem falas assim, ó: manteve bem escondido o panda dos outros? É tão legal deixar ele sair, é libertador, mas toda vez que você faz isso, ele fica mais forte. Tipo assim, ó, não faça isso, 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 não faça isso. E quando ela vai pra festa, ela vai nesse sentimento, você não vai que ela vai fantasiada de panda, né? Ela não vai com o panda em si. Então assim, ó, eu preciso pertencer. E tem uma fala da avó que a avó fala assim pra ela: você é tudo pra sua mãe. Tá, eu sou tudo pra minha mãe, e pra mim eu sou quem? E pra mim eu sou quem? Então, esse movimento que mostra e fala assim: depois que meu filho assistiu, ele ficou revoltado. Por que chega nesse ponto? Porque tem esse conflito. Aqui eu tenho que ser um, aqui eu tenho que ser outro. Quando a gente chega nesse 880, muitas vezes a manifestação que os adolescentes vão ter de mostrar: cara, tem alguma coisa errada, eu não tô gostando de ser o que vocês estão me impondo, isso vai ser através do movimento de revolta. Tá? Então, se chega a esse ponto, é porque já havia um desequilíbrio. E para o desequilíbrio ser visto, ele tem que vir à tona. Ele tem que ter uma manifestação, às vezes, um pouco mais drástica. Quando é que a gente bate a mão na mesa? Quando o limite já extravasou. Então, se em algum momento seu filhote aí, adolescente, pré-adolescente, está nesse movimento de chamar a atenção pela revolta, olha no que ele está buscando pertencimento, no que está essa discrepância toda. Tá? Eu tenho uma outra paciente que está com 17 anos e que a identificação maior dela é com uma amiga e que a mãe considera a amiga talvez uma má influência, mais esquisitinha. Mas você entende que ela se sente esquisitinha, então aonde ela consegue o pertencimento é onde ela vai se vincular. Então é um movimento, cara, cada caso é um caso, mas é um movimento de olhar assim, ó, eu estou dando oportunidade para ouvir, e não quer dizer fazer do jeito do filho, quer dizer eu estou ouvindo o que é que ele está ansiando para que eu possa direcionar, para que eu possa acolher, para que eu possa ajudar, para que eu possa mostrar novos caminhos e não só impor, tá? Então, esse movimento aqui é a hora que eles falam assim, ó, você vai ter que escolher ficar ou não com o panda. É escolher, você tem permissão de sentir ou não. Você quer sentir e correr o risco de ser a esquisitinha, a diferentona, ou não, ou reprime isso. Mas até o reprimir isso, tem formas de fazer isso. Tem formas da gente se adequar sem precisar não sentir, né? A minha tem 7 anos e já mostra revolta. E isso tá acontecendo cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Por quê? Porque o nosso movimento, olha pra você ver, a gente tá numa era de TikTokers, de internet, de influencers de 17, 18, 20 anos milionários. Então, você entende que uma cobrança existe já muito cedo, a gente está numa era digital, existe uma cobrança muito cedo. O número de suicídios adolescentes aumenta cada vez mais. Por quê? Porque tem uma cobrança de pertencimento. E esse contraste de pertencimento, aqui eu tenho que ser um, aqui eu tenho que ser outro, e eu nem sei quem eu quero ser, isso aqui é muito drástico para quem não tem maturidade. Então, se a gente não dá espaço para que eles falem, para que eles tenham permissão de sentir, para que eles tenham permissão de se expressar, e a partir daí ter uma adequação da realidade, do que é possível ou não, plausível ou não, fica muito difícil. Então, assim, quem sou eu? O que eu posso ser em vida? Eu posso ser alguma coisa? Tá? Então, é muito sério isso. Fala mais alto para impor o que quer.
o movimento da rebeldia ele vai vir de N formas, né? E não quer dizer que não tenha que pôr limites, quer dizer que os limites têm que vir a partir do acolhimento do que o outro está querendo dizer. Não eu posso isso? Não por quê? Porque eu sou sua mãe. O que você quer? Por que você quer isso? O que você está sentindo em relação a isso? Olha, isso aqui não dá, você é muito novo, isso, aquilo. Argumentação. Cada vez mais cedo a gente vai ter que ter argumentação. Não tem como fugir muito disso. Certo? Vamos lá. Tá quase. Mais ou menos quase. Isso aqui já foi, ó, que beleza. Aí tem uma coisa muito bacana, que é a hora que ela vai pra festa do Tyler, né? Eu vi algumas análises do filme que falam assim, porque o Tyler é interesseiro, porque mostra o masculino desequilibrado, porque ele queria ela só, a presença dela só por causa do panda. Eu já vi um Tyler, coitadinho, tentando tanto pertencimento quanto ela. Então o Tyler é aquele revoltadinho que conseguia atenção sendo chato, mas que sendo chato ele foi excluído de muitas coisas, e por fim ele estava excluído de todos os movimentos porque o panda era o legal. E aí ele meio que força a barra para ter o panda, e ele ainda fala assim, se você for todo mundo vai. E o que ele queria? Ele queria uma festa de aniversário, cara, ele queria uma festa de aniversário com os amigos. E ali se fez um equilíbrio de troca de interesses. Ele queria uma festa com os amigos e ela queria os $100 que faltava pro show. E foi um equilíbrio de troca. Então fala assim, ele usou ela. Ela usou ele também, tá? Só que aí quando chega na festa, tem um movimento muito bonito ali, que é o quê? A hora que ela, né, fala assim, cara, vai ser a última vez, mas ela permite que o panda venha à tona. Se vocês repararem nos detalhes, ela gera um movimento de pertencimento global naquela festa. Então ela pega a pessoa que tá cabisbaixa no sofá e ela traz pra diversão. Ela pega a pessoa que tá isoladinha, ela traz pra diversão. Ou seja, o que o panda faz? O que o panda é? Eu manifesto o que eu sinto. O que ela fala pra todos aqueles ali? E não interessa se você é gótico, se você é diferente, se você é negro, se você é asiático, se você é baixinho, não importa o que você pertence aqui. Essa festa, todo mundo pertence, E aí chega um movimento muito bonito no telhado, que é a hora que a amiga fala pra ela assim, e se você não fizesse o ritual? E se você ficasse com o panda? Que essa é a pergunta. Você quer? Não é assim, eu tenho que ficar com o panda. O que é que você quer? Você quer sentir? Você quer ser mais disciplinado? Você quer ser mais recatado? Porque às vezes, por exemplo, eu sou super expansivo, mas eu não gosto de ser expansivo. Ok, então tudo bem você cultivar situações, hábitos, coisas que te deixem menos expansivo. A Andréia era super raivosa. A Andréia era criança rebelde, assim, no último grau. Eu tenho memórias, assim, de vida adulta, gente, não é de adolescente, não. De eu sentir prazer, eu sempre tive o vocabulário muito bom, a fala muito boa. De eu sentir prazer em pisar no outro com salto 15. Porque eu tinha uma insegurança muito grande, era a minha forma de me impor no mundo. Então, eu tive que aprender que essa manifestação da raiva não era boa. Tá? Então, assim, você quer sentir? E o que é que você quer sentir? De que forma que você quer sentir? Então, quando fala assim, e se você ficasse com o panda? O que ela tá perguntando? E se você ficasse com o que você sente? Se você olhasse para isso? Tá? E logo em seguida vem um movimento do panda drástico e agressivo, que é tipo assim, junto do pacote vem isso aqui também, tá? Vem o drástico, vem a sombra junto. O que você quer? Você quer olhar para isso? Tá? E o quanto a gente faz com isso? O quanto a gente faz? A gente olha realmente para os nossos emocionais ou a gente só fica engavetando para não olhar, para fugir, para pertencer a todo custo? Mas o quanto pertencer a todo custo tem sabor, né? Aí, olha a fala que ela responde. Eu não posso ser assim para sempre, ser assim panda. A minha família iria enlouquecer. Ela espera e sonha que eu fico bem, vou desapontar todo mundo. Você vê que até nas respostas dela, em nenhum momento ela fala assim, eu não posso ser assim para sempre porque eu não sei se eu quero, porque eu não dou conta do panda. É sempre, a minha família vai se decepcionar, a minha família vai enlouquecer, tá?
O quanto a gente cria pessoas para ser o que o outro espera. Acho que a gente vai guardando tanta coisa. A gente guarda demais, a gente guarda tudo. A nossa expressão emocional é muito pobre. E aí, quando a gente expressa na explosão. E a explosão é o que traz consequências. Então, assim, quando a gente olha o panda, a gente tá pensando só no lado sombra do panda. Mas e o lado bom? E o lado acolhedor? E o quanto de pessoas que o panda acolheu naquela escola, que abraçou, que... Enfim, tudo é equilíbrio. O que é que você faz, o que você sente? Como é que você manifesta isso? Você usa a sua criança rebelde para humilhar o outro ou você usa a sua criança rebelde para gerar um movimento revolucionário que causa tanta transformação quanto a gente já teve hoje? É tudo como é que você usa, né? E aí, de novo, aqui entra um pai nutritivo. A amiga dela fala assim pra ela, que fala que ela já não é mais CDF, papai fala assim, você é outra, eu me orgulho de você, só não jogue tudo isso fora. O que é o só não jogue tudo isso fora? Não esqueça o que é sentir, não esqueça o que é se emocionar. Tá? Então, o papel dessas amigas aqui é muito importante no sentido de, cara, pai nutritivo, gente, a gente precisa de pai nutritivo, a gente precisa ouvir o outro, a gente precisa olhar para o outro. A gente está perdendo esse movimento de olhar para o outro, né? Aí, de novo aqui, ó, lembra o movimento lá atrás dela, da hora que pegou os desenhos, ela foi lá, nem perguntou o que estava acontecendo, entrou e acusou o cara e falou, você fez isso com a minha filha. Aqui, de novo, quando a mãe chega no show, né, e na força do ódio, na força da raiva, só consegui entrar agora, desculpa, Mari, depois você assiste, fica aqui o restinho com a gente. De novo, ela busca culpados, então ela olha para as amigas, né, da Meimei e fala assim, ó, vocês são culpadas, vocês não culpem a ela é uma boa garota, vocês é que tiraram vantagem dela. Então, de novo, a mãe entra num pai crítico negativo, num pai nutritivo negativo, no sentido de querer salvar a filha. Quando ela salva a filha, ela salva a si mesma como mãe, né? Eu criei bem a minha filha, não é minha filha que está escolhendo isso. E ao mesmo tempo, ela põe a Meimei na situação da criança submissa. E nessa hora, a hora que as amigas, a hora que o pai nutritivo, que acolheu, que orgulha dela, vira pra ela e fala assim, Meimei, fala pra ela o que tá acontecendo, fala pra ela que você queria ir no show, a Meimei não tem coragem. Por quê? Porque é a hora que esse duelo aqui acontece. Você vai ser aquilo que você é, ou você vai ser aquilo que a gente espera de você. Tá? Então, nesse momento em que ela vira as costas para as amigas, é a hora desse contraste assim, eu escolhe quem é você nesse meio aqui, ó. E precisa ser 100% aqui ou 100% aqui? Não. Só que nessa situação que se criou, é a hora que precisa do grito. É a hora que precisa dessa exaustão. E é a hora que gera o movimento da mãe liberar a fera dela, né? E aí gera todo um confronto. E é a hora que a Meimei se posiciona num sentido mais rebelde, de falar, mãe, eu não sou isso que você espera de mim. Eu não sou essa perfeição toda. Ou seja, chega uma hora que o grito aqui precisa acontecer para que o emocional dela seja ouvido. Tá? Então, quando entra nesse movimento de revolta, muitas vezes já está simbolizando que essa dualidade aqui, ó, já está muito forte. Tá? Eu já precisei entrar no conflito de eu sou o que eu quero ser ou eu sou o que esperam de mim? Tá? Então, de olho no como você está usando seu pai nutritivo nas suas relações. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Tá, aí vai pro ritual da Meimei. Olha a frase, gente. Como todas as mulheres dessa mesa, você também banirá a fera de dentro de você e finalmente se tornará quem você é de verdade. Oi? 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 Tá? Então, olha pra você ver a sequência na dor. Só que uma dor que não era dela, né? Então, assim, ó. Aqui precisou da fera, só que era uma fera aceita. A partir daqui, ó, deixa eu tirar o pai dela aqui, que o pai dela não tem nada a ver com esse rolo aqui, ó. Deixa eu pôr o pai dela de cá. A partir daqui, ó, já era uma imposição dessa fera.
tá? Então a fera já passou a ser desagradável por conta de um contexto social, por conta da forma com que cada uma dessas peças aqui escolheu se posicionar. E cada uma escolheu, e ok, honrando ou não, enfim. Quando traz essa fala, como todas as mulheres dessa mesa, você vai banir, você também banirá a fera de dentro de você e finalmente se tornará quem você é, a gente está excluindo a individualidade do ser humano. A gente está excluindo a individualidade de cada um sentir o que sente, o que cada um veio fazer aqui. Então, cara, é todo mundo... Como é que chama aqueles branquinhos lá do Star Wars? Troopers, sei lá, Droopers. O André tá em Nárnia ali, não tá me ouvindo. Então a gente é robô? É tudo igual? Então, se é tudo igual, não tem evolução. Se é tudo igual, não tem criação de relações. Se é tudo igual, pega qualquer um na rua e casa. Se é tudo igual, faz o Nido na faculdade, vai lá e faz. Tá? Então, essa de finalmente você vai ser quem é, sendo que em nenhum momento foi perguntado pra ela, cara, o que você tá sentindo em relação a isso? Como que foi pra você olhar pro teu panda, olhar para tuas emoções, pro que você sente, tá? Então, de novo, para proteger, para manter um âmbito de segurança ou para não lidar com as minhas frustrações, o quanto a gente negligencia o acolhimento, tá? Ou seja, eu não posso acolher você, porque se eu acolher você, eu preciso olhar para o meu também, né? Eu preciso olhar para a minha dor, tá? Aí nesse momento aqui vem a cena que o pai olha a câmera e vê a Mei-Mei se divertindo com o panda. E de novo, essa pecinha aqui, ó, lindo. De novo o pai vem intervir na Mei-Mei e fala, olha, você tem permissão de ficar com o panda se você quiser. Eu gostei do que eu ouvi do panda. Tá? De novo ele traz um pertencimento. Por que que ele consegue fazer isso? Não tô falando que o pai, nada. É porque aqui a dor é no âmbito da mãe. A dor é no âmbito da mãe. Então o pai é a pessoa de fora que consegue falar, cara, tem uma simbiose aqui, corta o cordão umbilical, tá tudo bem. Tá tudo bem se você quiser ser diferente da escolha delas, tá tudo bem. O tamanho do panda que a mãe se transforma tem algum significado? Provavelmente tem. Aqui nesse contexto, por que a mãe tem o maior panda? Porque nesse contexto, avó, mãe, neta, né? É como se a dor... Então, assim, a gente não sabe qual foi o contexto da avó, como é que foi o panda dela, o que que aconteceu. Mas o que que eles trazem no filme? E aqui vou chegar nisso aqui agora, exatamente agora. Quando ele tem esse movimento de falar pra Mei-Mei, ó, tudo bem você querer ficar com o panda, é a hora que ele fala do panda da mãe. E o que que ele fala do panda da mãe? Falou, ó, o panda da sua mãe era enorme, gigantesco. E aí ela fala assim, você viu o panda da minha mãe? Uma única vez, quando ela e a avó brigaram. E qual foi o motivo da briga? Ele. Para poder ficar com ele, para poder se casar com ele, elas brigaram. O panda dela veio à tona, a raiva, a ira, a imposição, é isso que eu quero. Tá? Só que quando veio esse movimento, olha como é o desequilíbrio. Então tá, vem a minha raiva, a minha força, o que eu sou, e aí ela briga, ó, ela fica maior que a mãe, ela briga com a mãe para poder ficar no casamento, para poder casar com ele. Só que quando isso acontece, vem o movimento da culpa. Então, o que que ela fez? Ela se manteve grande no casamento. O marido não tinha voz. Tem uma cena logo no começo, ou no meio, assim, que a Mei-Mei fala assim, ai, tô indo pra casa de fulana. Aí a mãe fala, vou junto. Ela fala, mas você vai deixar ele sozinho? E ela meio que desdenha. Então, assim, ó, ok, eu me impus, fiquei no casamento que eu queria, mas envolto em muita culpa, porque eu desagradei a minha mãe. Sendo é que ela, nesse movimento, elas se afastam, né? Então, o que que fica gravado nela? Para ter o que eu quero, para ser o que eu sou, eu preciso magoar os meus. Então, mais fortemente ainda, eu vou ignorar o que eu sinto. Então, talvez o tamanho desse panda da mãe simbolize o tamanho da dor e da culpa que ela carrega e que fica explícito em um momento lá do ritual, né? Para a volta das duas. Então, de novo aqui, ó, quando eu sei o que é impor o que eu sinto e eu sei a dor que eu carrego mediante isso, e eu não quero isso para você, filha. Então, eu vou evitar ao máximo que você olhe para o seu panda,
Porque quando eu olhei pro meu panda, o tamanho do meu panda, ele gerou uma culpa que eu carrego. A culpa de ter magoado a minha mãe, a culpa de ter decepcionado, a culpa de ter imposto algo, tá? Então, esse tamanho desse panda da mãe pode simbolizar isso. O pai traz uma fala, gente, excepcional. Ele fala, gente, deixa eu ver que horas são. Tô falando mais que o homem da cobra. Já deve ser 10h30, 9h30. O pai traz uma fala linda. As pessoas têm diversas facetas e algumas são confusas e barulhentas. O ponto não é afastar as coisas ruins, e sim abrir espaço para eles, conviver com isso. Cara, esse papel essas meninas e esse pai tem falas lindas, porque eles mostram o pai nutritivo. Então aqui foi a hora que ela teve o pai nutritivo do pai, e num sentido de assim, ó, você pode escolher que jeito que você quer ir pro mundo, tá tudo bem. Então o que ele falou pra ela? Falou, cara, a gente é confuso mesmo, a gente tem diversas facetas, a gente não é perfeito, e não adianta tentar fugir disso. A questão é como é que você abre espaço para conviver com isso. Isso, nossa, é muito, muito bonito esse pedaço aqui. E aí entra a parte do ritual, né? Aí no ritual eles dão uma brechinha muito bacana, que é na hora da música, uma pega o tambor, a outra não sei o quê, e aí o xamã fala assim, ó o xamãzinho aqui, ó, tem o xamã aqui também, gente, vocês estão achando? O xamãzinho fala assim, ó, não importa que música você tá cantando, você tem que cantar com o coração, tá? Então é o cantar com o coração que abre o círculo que faz o ritual acontecer, tá? Isso é um ponto importante que vai fazer importância depois. E aí quando a gente entra no ritual em si, né, tem a luz lá que entra no terceiro olho, ela se vê naquele campo. Se vocês... Caiu uma... parafuso da cadeira. Se vocês botarem reparo, o que é o ritual? Ela se deparar com um espelho. Ela decara com um espelho, tá? E o que esse espelho simboliza? Olha pra você, criatura. Quem é você? O que você escolhe? Você vai escolher passar? Você quer passar? Porque o momento que ela passava pelo espelho era o momento que ela desvinculava do panda. É isso que você quer? Escolhe. É isso que você quer? E aí, por que eles falavam assim, ó, quanto mais você deixar o panda sair, mais ele ganha força? Por quê? Porque a hora que ela vai passar, e que ela sabe que na hora que ela passar por ali, o panda vai sair dela, ela já tinha memórias do panda. Então, é uma cena tão bonita essa, quem puder assistir de novo esse pedacinho. Ela olha pra trás e o panda olha pra ela com emoção. E aí passa aquele monte de sequências na cabeça dela dos momentos que ela vivenciou com o panda. E a hora que ela fala, não, cara, vem cá. E daí ela volta, pá, dá aquela explosão e ela volta como panda. Quando isso acontece, todo esse circuito familiar de honrar pela dor, ele desaba. E aí, olha a fala da avó. Isso é um desastre inacreditável. Como você pode deixar isso acontecer? Ela falando para a mãe, como se fosse culpa da mãe. Quem foi que escolheu voltar e pegar o panda? Foi a menina. Então aí mostra a simbiose que tinha da avó com a mãe. Ou seja, ali já tinha um descontentamento de você não foi do jeito que eu queria, você não escolheu o marido que eu queria, você me desobedeceu, você me magoou, né? A projeção dessa culpa, e a mãe fazia a mesma coisa com a Meimei. Aí quando isso acontece, o panda da mãe vem, mas vem gritante. E aí a fala dela é assim, como é que ela fez isso com a própria mãe? Então, o que a mãe fez com ela, ela estava fazendo com a filha. Como é que você fez isso com a sua própria mãe? Ela não fez isso com a mãe, ela fez isso com ela. Com os sentimentos dela, com a vida dela. Tá? Então, ali, o que mostra? Sempre uma projeção das dores que vem ali, desde a Sanli, se projetando, e que em nenhum momento alguém tinha coragem de falar assim, ó, custe o que custar, eu vou te mostrar que tá tudo bem eu ser eu, e que isso não diminui o que eu honro em relação a você. Quando falo lá na primeira frase, regra no mundo da família, honrar os ancestrais, honrar um ancestral não é repetir o que o ancestral fez. Tá? Honrar um ancestral é reconhecer que apesar das diferenças, ele trilhou um caminho até aqui. Tá? E aí a mãe vai, ó, na força do ódio. E aí tem algumas falas que vão mostrando o escancarar disso, né?
Então a Meimei fala: passei a vida obcecada pela minha mãe, eu não queria perder a confiança dela, mas perder vocês, que é as amigas, parece ainda pior. Aí você fala assim, nossa, que nada a ver, né? Ela falar que é mais drástico perder as amigas do que perder a mãe. Aqui, na minha interpretação, o que ela tá falando? É mais duro eu perder o que eu sou, o que eu sinto, porque é com as amigas que ela tinha pertencimento do que ela é, do que perder a minha mãe pelo que eu não sou, pelo que eu tô honrando na dor. Tá? Então ali não é a fala das amigas, perder as amigas, é perder a sensação de pertencer sendo o que eu sou. Com quantas pessoas a gente pode ser o que a gente é? Na análise transacional, a noção de intimidade é isso. Com quem você pode ser o que você é? No mais profundo do seu ser, no mais profundo da sua sombra e da sua luz. Tá? Aí entra o confronto. A mãe fala, essa não é você. Aí ela fala, essa sou eu não sou, é a sua meimeizinha. Aí tem uma hora que ela fala alguma coisa do show, aí a mãe fala, eu nunca fui a shows, a minha família sempre veio primeiro. Eu tentei ser uma boa filha, tá vendo? Já resgata. Eu tentei ser uma boa filha. E é isso que eu espero de você, que você seja uma boa filha. Aí a Meimei fala, sinto muito, eu não sou perfeita. Se eu não, me desculpe se eu não sou boa o suficiente. Eu sinto muito, mas eu nunca serei como você. Tá? Então aqui é onde escancara, assim, ó. A mãe tinha a dor de não ser perfeita para a mãe dela e a Meimei tinha a dor de não ser perfeita para a mãe dela. Repetição, honra da família pela dor. Eu vou deixar de ser o que eu sou para honrar você que também deixou de ser o que você é. E por aí vai. Vai, e vai, e vai. E aí é onde entra a frase que ficou bem marcada nos adolescentes. Supera isso. Só que aqui trouxe num tom de reverência, de ironia, de criança rebelde, né? Mãe, supera isso. E aí, para manter a mãe no círculo que precisava para aquele ritual, a Meimei rebola, a Meimei faz um monte de palhaçada. E isso ficou muito marcado no movimento da rebeldia adolescente, né? Então, assim, ó, você estava errada e ser o que eu sou é isso, é o rebolation, né? Só que, ao meu ver, o que mostrou ali? Era o que precisava para escancarar o desequilíbrio. Agora eu vou, já tá, assim, ó, já derramou. Então vamos escancarar esse desequilíbrio aqui. E o que gera a partir disso? Olha que coisa linda, gente. Quando esse movimento acontece, né? Então a Meimei começa a provocar a mãe, rebolar e papapá, a mãe se descontrola e cai desmaiada. Nesse movimento da mãe cair desmaiada, a avó e as tias quebram seus amuletos para os seus pandas virem à tona. Ou seja, aquele panda que foi tão recriminado, que foi tão enclausurado, que foi tão renegado, naquele momento em que precisava honrar a uma, salvar a uma, todas elas, assim, ó, em nenhum momento houve uma hesitação em quebrar os amuletos para o panda vir à tona. Tipo assim, desculpe o termo, que se foda se a gente vai conseguir prender o panda de novo. E é a hora em que a união daquele feminino reconhece a importância do panda, reconhece a importância do sentir. E a hora que elas... Essa cena é muito bonita. É a hora que elas conseguem trazer a mãe para o centro da roda. E aí precisava cantar. O canto com o coração é que ativa o círculo. Só que o círculo era muito grande. Porque aquele panda era muito grande. E aí, através da voz de quem que eles conseguem ativar o círculo? Do Fortown. O lixo de música. Então, de repente, aparece a cena do Fortal, os meninos, né, do grupo cantando, e bota um reparo, que a hora que os meninos estão cantando lá, o negrinho, bonitinho, do vocalista, derrama uma lágrima. Ele estava cantando com o coração, apesar de terem destruído o show dele, apesar de terem quebrado o palco dele, apesar de todo mundo ter saído correndo, ele vai sofrer 1 milhão de processos ali por causa daquele show. E ele vai e canta com o coração e ativa o círculo que levam todas aquelas mulheres para a decisão. O que é que vocês querem fazer com o panda de vocês? Todas elas, tá? E aí, quando chega nesse movimento, você fala assim, curou o feminino, curou. Caralho, gente.
acha que cura sem passe de mágica? Gente, cura não é passe de mágica, cura é escolha. E aí a hora que chega nesse movimento, foi a coisa mais linda do mundo, porque daí a Mei se encontra com a mãe dela jovem, e a mãe repete exatamente as coisas que a Mei falou pra ela. Então ela fala assim, ó, me desculpa, é tudo minha culpa. Eu a magoei, eu fiquei zangada e perdi o controle. Eu tô tão cansada de ser perfeita, eu nunca serei boa o bastante pra ela ou pra qualquer um. E a Mei responde, eu sei exatamente como você se sente. Tá? Então assim, ó, a mãe tinha uma culpa em relação à avó. Por conhecer essa dor, ela queria evitar que a Mei passasse por isso, mas ao mesmo tempo, para evitar, ela fazia exatamente a mesma coisa. Ela cobrava a mesma perfeição da Mei, para que a Mei não errasse nas coisas que ela errou e gerou culpa. Esse é o movimento sistêmico de repetição de ciclo. A gente honra o outro pela dor, sem perceber que a gente está gerando a mesma dor. A gente está gerando a mesma dor. E como é que se sai do ciclo de repetição? Pai nutritivo. Pai nutritivo, escuta o outro, escuta o que você sente. Onde é que você quer estar? Como é que você quer lidar com seus pandas? Seus pandas, olha só, não é um panda só, né? Seus pandas. Como é que você lida com o seu emocional? Como é que você expressa isso? Como é que você chega o mais fidedigno possível em um equilíbrio entre o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta? Tá? Isso é a possibilidade de romper esses circuitos de repetição, porque daí você é uno, você não tá repetindo um circuito de alguém, tá? Aí, reta final. Nesse momento aqui, ó, então mostra ela jovem, a Mei pega ela pela mão e elas caminham para ir em direção às outras mulheres, né? E a hora que ela chega já adulta, né? Então ela vai envelhecendo a mãe para chegar no seu formato já adulto. Quando ela chega, a mãe abraça ela, gente, que cena mais linda, aquela mãe toda rigorosa, toda pai crítico, vestida na elegância, e ela pega e abraça a filha, que é o quê? Restabelecer o pertencimento ali, e ela fala pra filha, não carregue essa culpa, filha, eu sou sua mãe. Só que aí, nesse momento, então assim, ó, restabeleceu, ok, eu pertenço do jeito que eu sou. Eu pertenço do jeito que eu sou. Aí você fala, nossa, mágica, varinha mágica, pluf, acabou todos os problemas? Claro que não, gente. A gente tem um enraizamento. O universo vai perguntar, tem certeza? E aí logo em seguida vem algumas falas. Nossa, a Mei vai ficar com o panda? Aí a tia responde, vai, a vida é dela. Aí, aquele momento da escolha, o que é o espelho? Olha dentro dos seus olhos e escolhe o que é que você quer fazer disso. O que é que você quer fazer disso? Então a avó vai, naturalmente, sem aquela dor que mostra nos outros rituais, a avó vai, entra, o panda sai. A tia entra, o panda sai. A outra tia entra, o panda sai. A mãe entra, aquele tamanho daquele panda sai. E quando ela tá indo, ela fala pra... Antes dela entrar no espelho, tem uma fala muito bonita que tá aqui assim, ó. Eu estou mudando, mãe, finalmente descobrindo quem eu sou, mas tenho medo que isso me afaste de você. E a mãe responde, você tenta fazer os outros felizes e se torna rígida com você mesma. Se fui eu que te ensinou isso, eu sinto muito. Por isso, não deixe de ser você por ninguém. Estou arrepiada do fio do cabelo até o dedo do pé. Você tenta fazer os outros felizes e se torna rígida com você mesma. Se fui eu que te ensinou isso, sinto muito. Por isso, não deixe de ser você por ninguém. E aí ela completa. Quanto mais longe você for, mais orgulhosa eu ficarei. Pertencimento para ir para a vida. Pertencimento para ir para a vida. Porque o panda da mãe era maior? Provavelmente para simbolizar no filme o tamanho da culpa que a mãe carregava e por ter desagradado a avó. E por isso a ânsia dela de evitar que a Mei passasse pela mesma situação, passasse pela mesma dor. Então se a Mei rapidamente
privasse o panda dela, ela não passaria pelas situações de confronto que a mãe passou e que gerou esse sentimento de culpa. Então, talvez seja uma simbologia disso, do tamanho da culpa que a mãe sentia, tá? Aí tá. Quando isso aqui acontece, né, da mãe falar isso pra ela, é o pertencimento pra vida. Mas quando a mãe passa pelo espelho, ela ainda fala pra Mei-Mei, Mei-Mei, por favor, venha comigo. Tá? Então, assim, ó, tem um movimento de eu quero deixar você ir, mas eu também quero que você fique. Então, isso é a nossa vida. A cada decisão que a gente toma, ela vai exigir escolhas. Por quê? Porque a todo movimento a gente vai ter os apegos, a gente vai ter as barreiras, a gente vai ter os conflitos de como que vai ser. E aí, quando a mãe passa, libera o panda e que ela decide ficar com o panda, ela se encontra com o ancestral e ela ainda fala assim, eu vou me arrepender disso? Ou seja, não é porque a gente decidiu que já é mar de rosas, não é porque a gente decidiu que já é varinha mágica. Não, a decisão precisa sustentação de escolhas para vir o que vem pela frente, né? E aí, olha que bonitinho que é isso. Então tá, as outras mulheres da família escolheram prender o seu panda. Mas olha como isso já é feito de uma forma diferente. O panda da mãe é preso no Tamagotchi. Criança livre, toda hora ela vai lá e alimenta o pandinho dela. O panda da avó, a avó fala assim, ó, tem 4 tal, e a avó fala num determinado momento que o 4 é o número do azar. O medalhão dela é o número 4 do Fortal. E ela ainda fala, nossa, que azar, não sei o quê. Então, assim, ó, os pandas foram presos por escolha, mas já de uma forma diferente, já olhando para eles não mais como uma maldição. E cientes de que eles estão ali se precisarem usar de novo. Tá? Então, deixou de ser uma imposição do panda não pode existir, mas uma escolha. Eu prefiro continuar desse jeito aqui que eu tô acostumada, tá? Só que o movimento de uma, que foi a Mei-Mei, resolver ficar com o panda, já era um movimento de todos. E aí, a hora que mostra a cena final, que é a nova configuração do templo, tá? Em que o pai tem espaço, o pai é participativo, o pai tem voz, em que as amigas dela são bem-vindas, a mãe convida as amigas para jantar, em que na hora que a Mei-Mei vai sair, ela está com a orelha e o rabo de panda, e ela fala, mas você vai sair assim? Ela fala, meu panda, minhas regras, mas ao mesmo tempo ela vai e abraça a mãe e fala, eu volto para jantar, tá? Então, você vê que tem um movimento ali de equilíbrio. O pai participativo, o pai vestido de panda, ajudando no templo. Cada peça entrando no seu lugar. Cada peça entrando no seu lugar. Ou seja, não foi porque elas escolheram reprimir o panda que o movimento não aconteceu. Só que o movimento aconteceu de acordo com o que cada uma quis. Então, eu quero manter o meu panda mais reprimido, ok. Mei-Mei não quis, é o caminho dela, tá? E aí... Por nada? Por nada, não sei de onde que é esse por nada. Eu perdi alguma coisa, será? Não sei. Aí, pra fechar, deixa eu ver que horas são. E a gente abre para perguntas. 15 para as 10. Nesse movimento aqui do final, tem uma fala importantíssima da Mei-Mei, que é o que fecha o filme, tá? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção para levar isso para a vida de vocês. A Mei-Mei fala dessa forma. Às vezes eu sinto saudade de como as coisas eram, mas nada permanece igual para sempre. Todos temos nossas feras interiores, um lado confuso e barulhento, estranho e escondido dentro de nós. E muitos de nós nunca deixam ele sair. Mas eu deixei. E você? Essa é a frase que fecha o filme. E, basicamente, em todo o movimento de constelação, de pertencimento, quando a gente fala da lei, né, uma das ordens do amor, que é o pertencimento, a gente está falando disso. Todos nós somos diferentes. Nenhum de nós vai sentir igual. A gente pode passar pela mesma experiência, que a experiência não vai ser a mesma para as duas pessoas, para as 3, 5, 20, 1 milhão de pessoas. Cada um sente de uma forma, vê de uma forma. Então, o mesmo filme, se você procura aí, ó, análise do filme Red, você vai ver 1 milhão de interpretações diferentes. A interpretação que eu vi hoje me deu até embrulho no estômago.
da misturada que a pessoa fez, mas, cara, é a visão dela, a realidade dela, é do contexto que ela passou. E ok, tem certo e errado? Não, é o mesmo filme. Então, cada um sente de uma forma, cada um vai ter sombra de uma forma, cada um vai ver a raiva de uma forma, cada um vai sentir de uma forma. E o quanto você está disposto a deixar os seus pandinhos virem à tona. E tudo bem se não estiver disposto a deixar o panda vir à tona. Tudo bem que se você prefere o teu pertencimento dentro de uma linha que alguém te conduz, tá tudo bem também. A questão é escolher isso e estar satisfeito com a sua escolha, porque daí você consegue ter prazer na vida, que é a meu ver, um dos únicos motivos da gente estar aqui. Aprender a desenvolver a nossa criança livre com um pouco mais de pai nutritivo, de acolhimento, de respeito um ao outro, de ordem do amor. Então, fecha os olhinhos, eu vou ler isso aqui de novo, tá? Fecha os olhinhos, as pessoinhas que estão online agora e as que vão assistir depois. Fecha os seus olhinhos e escuta isso aqui com a tua alma. Às vezes eu sinto saudade de como as coisas eram, mas nada permanece igual para sempre. Todos temos nossas feras interiores, um lado confuso e barulhento, estranho e escondido dentro de nós. E muitos de nós nunca deixam ele sair, mas eu deixei. E você? É isso. Dei spoiler do filme inteirinho, passo a passo, cena a cena. Tô nem aí. Perguntas? Amores da minha vidinha. Perguntas? Acho que eu dopei vocês hoje. Estão muito quietinhos. Andreia Carvalho, moda pet. Ai, que gracinha. Falem comigo, criaturas. Aline. O meu panorama atual aqui é um marido no sofá com a Maria, um gato bebendo água de patinha e a Morgana psiquete deitada na mesa, na cadeira. Só agradecer e voltar para a vida. Foi maravilhoso, obrigada. Esse filme é maravilhoso, muito obrigada. É isso, ó, de novo, voltando ao que eu falei no início da live. Amei, foi bem isso que entendi, tá? Todo filme, todo contexto, ele vai ter 1000 interpretações, tá? Quando foi tão explicadinho que nem tem que perguntar, ai, lindeza. E quando a falta de pertencimento é tão grande que você não consegue responder o que você quer. Então, é o próximo passo. Vou falar, peraí, prometo que vou assistir o começo amanhã. Amo suas lives, sempre muito conteúdo. Você é ótimo nas explicações. Ó, muitas vezes na vida, a gente vai reprimir tanto que a hora que a gente pergunta assim, ó, o que você quer? Você não vai saber. E isso é muito comum, muito comum. Por quê? Porque a gente tá tão acostumado a seguir a manada, a gente tá tão acostumado a buscar o pertencimento no agrade sempre, no todo custo, ou na troca de tapa, ou no jogo psicológico, que a hora que realmente abre um âmbito neutro e fala assim, ok, você tem espaço agora para ser o que você é, a gente já desaprendeu, tá? E aí, a grande sacada disso, quem te dá o tom disso é a tua criança livre. A criança livre é a que busca o nosso prazer. A criança livre é a que busca o nosso emocional de expansão, de curiosidade, de novo. E não tem outra forma de fazer isso a não ser sentir, experienciar. Então, testa. Não sei o que eu quero. Ok, se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar serve para experienciar. Será que eu gosto de viajar? Será que eu gosto de trabalhar com fone de ouvido escutando música? Experiencia. Nossa, que experiência horrível que foi essa. Ok, então você já tem uma definição do que você não quer. Quando a gente perde o rumo do que a gente quer, a forma de fazer isso é criança livre. Experiencie coisas.
Experencie. Vai numa praia de nudismo, vai numa cachoeira, sai com loiro, moreno, barrigudinho, magrinho, moreninho, saradinho. Que tipo de conversa, que tipo de ambiente, que tipo de situação. A criança livre é que chuta o balde? Não, a que chuta o balde é a criança rebelde. A criança livre é o novo, é a experiência, é a intuição, é a curiosidade. Tá? Então, assim, se eu já não sei o que eu quero, eu estou falando de falta de desejos, falta de prazeres, falta de sonhos, falta de ambições, porque a criança livre, ela é reprimida. 90% dos retiros que a gente vê por aí é resgate da criança interior, resgate daquilo que você sente, que é o que é reprimido na Mei Mei. A Mei Mei tem a criança livre dela reprimida no filme. Eu sinto exatamente isso, me reprimi tanto que não me reconheço, não sei o que quero. Ótima oportunidade de começar do zero. Tá? Então, qual que é a vantagem disso? A gente não se frustra. Tudo vai ser uma experiência de redescoberta daquilo que você gosta, daquilo que você sente, daquilo que te causa empolgação, que te causa euforia, que te causa prazer. E aí vai direcionando. É a mesma coisa assim, ó, eu não sei pra onde quero ir. Pega o carro e sai. Você vai escolher direita ou esquerda. Escolheu a direita, não gostou? Você pode dar ré, voltar e fazer o caminho de novo. Foi pra direita, lá na frente tem estrada de terra. Ok, vou experienciar a estrada de terra. Nossa, cara, não gostei da estrada de terra, meu carro ficou imundo. Ok, então na próxima atalho, o retorno que tiver, você volta. Ai, quero ir pra praia, eu quero ir pra montanha. Experimenta a praia, experimenta a montanha. É isso. Reconhecer-se. Tá? Mas para ter espaço para reconhecer-se, primeiro você precisa sair do espaço de pertencimento a todo custo. E se nós estamos num contexto de pais, de meimeis, o que eu sugiro é, olhe para a forma que vocês estão dando espaço dos filhos pertencerem. Como é que vocês estão exercendo o pai nutritivo de vocês? O quanto vocês já colocam regras, imposições, verdades e direções antes de acolher. Antes de perguntar o que você sente em relação a isso. Cara, qualquer filme que vocês pegarem, se vocês pegarem o filme da... Como é que chama aquela... Como é que chamava aquele filme, gente, dos 5 emoções? Divertidamente. Divertidamente. O que é no final? Não é só alegria, tristeza, raiva, medo. É uma junção. Né? Tinha situações em que ela estava triste, da tristeza vinha o espaço da alegria de ser acolhida. O finalzinho do filme era isso. Então você não tem que estar alegre sempre, você não tem que acertar sempre, você não tem que... Não tem que. Tudo é uma composição de emocional, mas olhando para o teu emocional. Se você negligenciar o que sente, o que você é? Um robô? Né? É isso. 2 horas. Ah, é o tempo do filme, né, gente? É como se eu estivesse falando do filme no tempo real dele. Tá tudo certo. Mais alguma coisa? Ou podemos encerrar por aqui? Que mais? Acho que eu falei tudo. Pertencimento. Feito, minha gente. Então, bom descanso para vocês. Boa semana. Essa semana não fiz pisquete ainda. Pisquete tá de... Nossa, semana de mudança, tô mudando de sala. E aí fica aquela coisa arada. Contrata internet, não sei o que, papapá, e põe o quadro. E nessa correria toda o pisquete tá meio ausente. Mas amanhã eu estou de volta. Se a minha criatividade da minha criança livre permitir. Porque você sabe que para criar aquilo lá a gente precisa de uma certa criatividade, né? Então, é isso. Um beijo para vocês. Boa semana. Quem não assistiu o filme, assista. Já com essas visões novas. E estou super aberta a novos olhares. Isso aqui não é uma verdade absoluta. É a minha visão dentro da minha experiência. Mas ficaria muito feliz de ver novas visões, se houverem. Tá bom? Um beijo para vocês, boa semana. Pratiquem o pai nutritivo de vocês, acolham, sejam acolhidos, peçam acolhimento. E a gente se fala durante a semana, tá bom? Beijo!